existentes. Raimundo Fagner, um dos maiores de todos os tempos. Eu amo Raimundo Fagner. Nós amamos, o Brasil inteiro ama. Solta aí, qualquer música do Fagner pra mim é poesia pura. Ontem eu tava ouvindo o Fagner mais o Renato Teixeira juntos. Bota aí, aumenta aí, Ricardão. Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz. Bota na faixa Velas do Mucuripe. Velas do Mucuripe. Isso aí, eu perguntei pro Fagner um dia, seu Fagner, eu não sei se eu tava ação ou tava bêbado, porque toda vez que eu entrevistei o Fagner, a gente amarrou um fogo desgraçado. Inclusive, ele quase me matou no programa Coração do Brasil num bug lá em Beberibe. Bom, não podia ter outro nome a cidade a não ser Beberibe. Meu amigo Raimundo Fagner, como vai você, Raimundo? Meu irmão, você é muito carinho. Primeiro, um prazer estar falando com você, com os ouvintes aí que está sempre lhe prestigiando, acompanhando o seu trabalho. E te devendo outra visita à Praia das Fontes, ao Beberibe, aqueles com muita emoção. Eu vou lá, mas sem emoção. Eu vou lá, mas sem emoção. Você continua com a casa lá, Fagner? Continuo, Datena, continuo. É um lugar que, bonito, durante hein? a pandemia, lindo. Lá na Praia das Fontes já tem há mais de 30 anos e agora durante a pandemia foi muito importante porque a caminhada, o contato ali com os pescadores, sempre com peixe ali na hora, enfim, a gente tem uma qualidade de vida, né? Nós estamos numa idade que a qualidade de vida é fundamental. Já estou entrando aqui nos 74, fazendo 50 anos de carreira, agora nesse ano que estamos vivendo, então é muito importante. Mas continuo sempre falando em você, lembrando daqueles momentos que nós fizemos o Bem Brasil, não é isso? É, do Coração do Brasil. Tem um vídeo aqui, agora tá uma foto minha, sua e do Joel aqui, ó. Tá na tela do tubo aqui, que nós tiramos quando eu encontrei o Fagner, foi gravar o Faustão agora, aí na semana Band, passada, né? Foi com agora, o Zico, né? Semana passada. Foto bonita. Galo. Até eu que sou feito bonito. Também. Agora, o Raimundo, diga uma coisa, eu estava comentando aqui, baseado no que eu estava conversando com a minha esposa e com o Marcelo, um pouco antes de entrar no ar, né? Você tem muito mais possibilidade de falar sobre isso, porque você é um poeta que age como uma antena receptora de emoções, e é por isso que você faz as canções maravilhosas que você faz, ora com companheiros, ora com companheiros maravilhosos, ora não, ora você faz sozinho mesmo, você tem parceiros maravilhosos, mas o cara que é bom sabe escolher com quem anda, não? Diz com quem tu andas que eu direi quem tu és, já diria nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, vem cá, você não acha que depois da pandemia a humanidade mudou muito e está meio esquisito? Gozado, a gente não consegue nem ser muito alegre nas conquistas, nem vibrar muito nas conquistas, e nem ser muito triste nas situações difíceis. Né? A não ser o povo que está morrendo de fome. Esse é triste mesmo e a maioria está morrendo de fome, aí não tem jeito. Mas eu acho que nós estamos com as nossas emoções, você que lida muito com isso, meio anestesiadas. Eu não sei se é uma percepção minha ou se eu estou errado. Lembrei agora do poema que eu musiquei da Cecília Meirelles. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Chama Motivo. Eu acho, Datena, com relação a isso, que o baque foi muito grande. Né? Nós estamos aí para contar a história. Perdemos pessoas, todo mundo. Foi ninguém esperava isso, né? Já é um chavão nesse sentido. Então, a retomada, ela vem de uma maneira geral, do espírito, do corpo, mas felizmente estamos aí, né? Trabalhando, se locomovendo. Você já imaginou aquelas cenas que nós vimos no começo, tudo parado, todo mundo sofrendo? Então, a gente deve dar graças a Deus, está de volta, está podendo trabalhar, está podendo ajudar as pessoas, né? Porque acho que a gente, nessa idade, tem que ajudar. Eu mesmo fui uma pessoa que tive muita sorte no começo da carreira, tanta gente me ajudou,
for fazer a fila de pessoas que me ajudaram, eu jamais poderia agradecer. Então, nós estamos numa idade em que a gente tem que produzir, mas também ajudando a pessoas que ficaram no meio do caminho, que não têm essa capacidade de retomada, entendeu? Então eu vejo a vida nesse sentido como uma bênção, uma graça, e aproveitar. Nós já estamos aí no segundo tempo, na prorrogação, né? E aproveitar o máximo que é possível, que é possível fazer. As amizades, esse mesmo momento que eu te encontrei ali, me lembrei do Magrelo, do Sócrates, lembrei da primeira vez que nos encontramos ali no Dions Place, ali no Largo do Arocho, e tantas outras vezes, até você dar o privilégio de ir lá na minha terra, né? As pessoas te amam, cobram isso até hoje, falar de futebol, falar de música. É realmente emocionante a gente poder estar aqui hoje contando a história. Como é que está o processo de criação hoje, né? Você, com quase 60 anos de carreira, a vida toda praticamente aí, compondo, na estrada, absorvendo energias e com o gênio que é, passando energia para todo mundo, que é essa função do poeta, do músico, do cantor, alegrar as pessoas, né? Tocar o coração das pessoas de uma forma definitiva. Isso você faz como poucos, né? Tem pouca gente que faz isso como você. Como é que está esse processo de criação hoje em dia? Como é que está a sua vida? Eu vi que você está inteirão, deve estar jogando bola. Você falou em prorrogação, você não está nem no começo do primeiro tempo. Pelo que eu vi, você não está nem no começo do primeiro tempo. Como é que está esse processo de criação, os shows, a vida? Porque a gente tem que aproveitar, né? Depois do que a gente passou, temos que aproveitar. E ajudar quem a gente puder ajudar, você disse muito bem. Mas você está super ativo aí, trabalhando pra caramba, ajudando músicos que ficaram no meio do caminho. Enfim, como é que está isso, Fagner? Olha, Datena, eu vou tentar resumir, que é difícil. Eu estou completando este ano 50 anos de carreira, né? Que se coloca pelo primeiro disco que eu fiz, que foi o Manera Frufru, e nós estamos com um projeto aí na Universal, que é gravar um disco de inéditas, que eu não tenho parado, né? Há 4, 5 anos que eu venho fazendo esse disco, com todos os parceiros, com o Zeca, com o Fausto, com o Clodo, com o Renato, enfim, com todos esses parceiros que a gente vem compondo e vem trabalhando. Ontem mesmo fiquei aqui um tempão com o Baleiro. Contar tempo de carreira, eu comecei aos 6 anos de idade na Ceará Rádio Clube, lá no Ceará. Depois peguei programas de auditório, cantando áudio lá. Tive a felicidade de tocar no ombro do Calbi Peixoto. Aí talvez eu seja um dos artistas que mais gravou com outros. Eu tenho praticamente 87, 90 participações, desde Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Orlando Silva, eu não mais vi cantar. Então eu venho pegando gerações. Isso a ficha não cai. As pessoas me veem isso que você fala. Eu não entendo muito por que eu fui um escolhido, né, de fazer a arte, de viver da arte. Você é gênio, pô. Por isso você foi escolhido. Você é gênio. Só por isso você foi escolhido. É a mesma coisa que o Magrão falar. O Magrão falava assim, eu perguntava ao Magrão, quem é melhor, você ou o Zico? O Zico, claro, eu não jogo nada perto do Zico. Aliás, tem cara muito melhor que eu. E o Magrão nunca aceitava, eu nunca vi gênio falar que é gênio. Você é gênio, não vai falar que é gênio. Né? Você foi escolhido porque você é gênio. Eu falava para o Magrão assim, ô Magrão, se eu tivesse jogado 1/5 do que você jogou, eu reunia todo mundo em boteco e ia ficar falando das jogadas que eu fiz. Eu nunca vi você falar um gol que você fez para mim. Não, vou perder tempo com isso. Vai ver no videotape aí, pô. Ele era um cara humilde, porque os gênios são assim. Né? Por isso que você é assim. A gente trouxe esse DNA. Meu pai foi cantor no Líbano. Meu pai assistiu à execução dos pais dele no Líbano. A gente acompanhou a vida sofrida do meu pai, com pesadelos, acordando o vizinho. O meu irmão, Fares Lopes, inclusive falando em futebol, tem uma Copa que traz aqui para a Taça do Brasil, que chama Copa Fares Lopes, é uma pessoa muito querida. Ele também foi um grande cantor.
era muito exigente. Vários que eu levei, o que ele mais gostava era o Silvio Caldas. Tinha pegas enormes dele com o Nelson Gonçalves, com o Calbi Peixoto lá em casa, todos Orconcourt, mas ele tinha. Então eu trago esse DNA do meu pai, do meu irmão. O meu irmão Fares, o Evaldo Gouveia era seu parceiro. O Evaldo morava em frente à casa que eu nasci. Minhas memórias são muito lindas dessa infância. Todo dia o Fares pegava o violão e atravessava a rua Floriano Peixoto. Em frente morava o Evaldo Gouveia. Me chamava de Raimundinho, tia Frasquinha, tio Fares. Então é uma vida na música, tá entendendo? Os primeiros festivais no Ceará, a participação da nossa querida Cidinha Campos em nos trazer do Ceará, praticamente foi quem abriu as portas aqui, com Carlito Maia. Ah, que legal, isso eu não sabia. Foi a Cidinha, Foi, porque nós tínhamos um programa lá no Ceará, que eu organizava, chamado Porque Hoje é Sábado. Esse programa levava muitos artistas importantes da cena aqui do Sudeste, e a gente cantava, fazia a abertura. E entre tantos que foram, um dia apareceu a Cidinha, né? Então, quando nós viemos para cá, nós já tínhamos as portas abertas. Cidinha, Carlito Maia, Magaldi, isso na casa do Reinaldo Zangrande, que era o representante da Bergamo, através da Antonieta Bergamo, né, da Márcia de Whindersson. Então nós pegamos essas portas abertas aqui, já vimos preparado do que aconteceu no Ceará. Eu fui para Brasília, ganhei um festival muito importante, porque eu já estava voltado mesmo para fazer carreira de arquitetura, já tinha passado no vestibular, e esse festival do Uniceub, ele me deu essa chance. Eu ganhei vários prêmios e aí já fui mandado mesmo às pessoas em Brasília. O próprio ministro, na época das comunicações, Higínio Cossetti, ele falou: sai daqui, vai embora daqui. Então tudo conspirou a favor da minha vida nesse sentido, entendeu? E pude realmente conectar não só com esses cantores, como com os compositores, né? O próprio Renato, de quem a gente vem trabalhando aí de uns 2, 3 anos, lançamos um disco, estamos com outro pronto, tá entendendo? O próprio Zé Cabaleiro, que são artistas assim fantásticos, que a gente tem produzido, trabalhado. Enfim, estou vivendo esse momento assim muito, muito importante de retomada, de criatividade, de parceiros, envolvendo tudo. Me acho um pouco um centro de captar essas pessoas, de fazer comunicação entre as pessoas. Eles reconhecem isso, apresentam um ao outro, a gente termina muito envolvidos, todos envolvidos. Então é mais ou menos essa situação que a gente está vivendo. O Renato teve aqui, foi uma entrevista adorável com o Renato. Ele mora na Serra, né? Aí eu perguntei como é que era a experiência dele morar na Serra e tal. E até comentamos, eu falei, o Fagner gosta de ficar à beira-mar. Você se dá bem na Serra, mas a parceria é perfeita. Talvez até por isso. Falando em... Zé Cabaleiro também é um gênio, eu adoro o Zé Cabaleiro. Ele fez uma música que disse que era pra mim. Eu não sei se ele estava metendo pau em mim ou não, mas não quis nem saber. O cara me ligou e falou assim: ó, tem uma música do Zé Cabaleiro metendo pau não sei aqui. Falei, pô, é uma honra até o Zé Cabaleiro meter o pau em mim. Até hoje eu não sei se a música tá metendo pau em mim ou não, mas eu amo o Zé Cabaleiro de paixão. E se fez uma música metendo pau em mim, já é uma honra. Entra na fila porque tem um monte que mete o pau. E eu meti o pau nele. E eu meti o pau nele com relação a isso. Ah, é? Ah, legal, então alguém falou para ele. Ah, bom, eu tive um ótimo defensor aí, já estou satisfeito. Mas sabe que até ouvindo a música, até gostei, porque tudo que o Zeca faz é legal. Até essa crítica na música eu gostei, até disso eu gostei. Mas enfim, quando a gente gosta, não interessa, e cada um pode pensar o que quiser da gente, porque tem direito de liberdade e de expressão, ainda mais um poeta que nem o Zé Cabaleiro, um artista do tamanho dele, da grandeza dele, né? Bom, Raimundo, mas sobre essa questão de parceria, tanto cantando
quanto você compondo, essas pessoas vão te acrescentando, né, na vida, né? A sua personalidade vai se juntando a dessas pessoas e pega um pouquinho de cada um, né, Raimundo? A benção mesmo, você estar próximo, sentir, né, no caso, esses parceiros todos que eu faço uma música, a maioria dessas músicas, depois eu nem lembro, eu tenho uma memória tão boa, mas assim, muitas vezes eu não pego nem o instrumento, eu estou aqui, lembrei de fulano, aí faço aqui um larará, tal, coloco, e muitas vezes só para sacanear eu mando para 2, 3, quem vier primeiro, eles não gostam, entendeu? Eu mando pro Zeca Mendes, mas pro Fausto, pro Moacir Luz, que é outro parceiro que a gente tem um disco praticamente pronto aqui no Rio, e pro Renato. O Renato, ele tem um humor, mas ele é muito desligado, tá entendendo? No que eu não sou. Eu gosto de praia, mas eu sou muito urbano. Nós tivemos uma reunião agora, semana passada aí, naquele momento que nos encontramos na gravadora Guarupi. Eu dei um esporro em todo mundo, porque eu sou muito focado no trabalho. E ele muitas vezes combina um negócio, ele viaja demais, ele está sempre na estrada, ele faz show todo dia, entendeu? Então eu tiro um sarro danado. Mas o importante é você estar fazendo, estar sabendo que dali vem uma coisa que vai te engrandecer, que é a arte de um Renato, de um Fausto Nilo, de um Baleiro, que você mesmo citou, mesmo sacaneando, é uma maravilha, né? E tantos outros que eu tenho, assim, o prazer de ser parceiro, de estar se comunicando, da facilidade desse WhatsApp que nos bota em contato, né? O WhatsApp foi muito importante aí durante a pandemia, e ele tem sido importante aqui também no processo de criação da Atena. Olha, Raimundo, você é um nordestino que representa o Nordeste de uma maneira assim maravilhosa, né? Em todos os sentidos, né? Não só na música, mas em todas as poesias, mas em todos os sentidos. Representa de verdade mesmo o nordestino. Mas eu, como você, sempre tive uma paixão muito grande também pelo Rio de Janeiro. Um dia eu fui contratado pela Globo, a Record me deixou ir, mas você tem contrato com a Globo uma vez. E o cara me disse assim, o único problema é que você vai ter que mudar para o Rio. Eu falei assim, bom, se esse é o problema, daqui que eu assino, para mim é a solução. Como é que é essa sua história com o Nordeste a gente já sabe, né? Como é que é essa sua história com o Rio de Janeiro? E eu não queria deixar passar também um fato que você nunca havia me dito e que você falou, e que eu deixei passar. A questão da execução dos seus pais no Líbano, né? Do meu pai. Ou do seu pai no Líbano, e como é que isso marcou a sua carreira e a sua vida de uma forma definitiva? Bem, meu pai tinha um irmão que era líder religioso, um outro tinha 2,5 metros, se eu não me engano, esse mesmo. Então aquelas brigas, né, religiosas sobrou para ele. Meu pai veio na frente, depois foi buscar o meu tio João. Isso marcou profundamente, né? Porque eu fui o caçula depois de 15 anos do Fares, então eu dormia na cama e isso foi demais. Acordava os vizinhos. Meu pai sempre foi um homem muito fechado, muito sem papo. Acho que a maior emoção que ele teve foi no dia que eu recebi o título do Ceará, uma medalha mais importante. Ele era da ala dos libaneses pobres. O Ceará tinha e tem muito libanês rico, milionário, a começar pelo próprio Tasso Gereissati e tantos outros, as famílias ricas, né, os pessoal muito rico. E o meu pai fazia ponta na Praça do Ferreira. Ficava numa parte, ele ficava emprestando dinheiro e tal. Depois tem uma história interessante, um dia que eu peguei um dinheiro que possivelmente tenha sido do mensalão e terminei dando de volta para ele distribuir na Praça do Ferreira. Então, mas ele não se misturava com esses poderosos. Até que um dia, quando eu recebi uma dessas medalhas, todos estavam presentes lá no Ideal Clube, ou no Líbano, Clube Líbano,
E aí eu vi a emoção. Meu pai botou um paletó branco, eu tenho até essa foto aqui recente, recebendo a Sereia de Ouro, e foi quando eu vi meu pai desabar, né? Então a coisa da infância, ele cantando, me botando no colo, eu ficava a palavra é agoniado, não entendia, porque ao meu redor era todo mundo falando português, e o meu pai ali me botando, cantando aquelas músicas libanesas, né? Então isso marcou profundamente a minha vida, o meu canto, né? Todo mundo sabe que a maneira de eu cantar é diferente do mercado. Eu não faço parte da linhagem tradicional da música brasileira, que é encantadora. Os cantores, eu tenho esse gemido, essa coisa que existe aí muitos vídeos do próprio Chicanismo tirando sarro com Lúcio Mauro. Eu acho que isso trouxe um componente, como tantos outros filhos libaneses que tem no Brasil, o próprio Zé Cabaleiro e tantos outros que vêm aí. Então isso marcou e continua marcando. Eu acho que isso é um diferencial, né, na minha maneira de cantar, na maneira de imprimir uma emoção que as pessoas se identificam também. Daí é coisa linda, né? São músicas maravilhosas e do jeito de você cantar, até que outros cantam bem músicas suas, mas você cantando é uma coisa excepcional. E você canta bem, de uma maneira excepcional, música dos outros também, tanto que você é um cara que é recordista em parceria. Tudo que você faz cantar esse ano, cara, fazendo eu amo isso. O Milton, só citar um dos maiores que eu pude gravar, né? O Milton Nascimento, e fazer essa homenagem porque ele está fazendo aí, largando a carreira, fazendo. O Milton Nascimento, eu gravei com o Milton Nascimento. Quando eu cheguei aqui no Rio, em 71, uma vez eu vi o Milton e segui o Milton sem ele me ver por 1 hora no centro da Cinelândia. São pessoas assim que fizeram uma parte da minha vida com a distância tão grande e eu pude gravar com esse povo todo. Cara, que coisa incrível, aquela coisa da vida, de eu ter tido a oportunidade. Você ficou seguindo o Milton, é? Você ficou seguindo o Milton? Eu fiquei seguindo o Milton Nascimento. Um dos discos mais importantes que os dois foi o dele, Milton, que tinha Paralene McCartney, o Tom Jobim com o disco Matita Perê. Eu pude ser amigo do Tom, pude conviver com o Tom, pude estar com o Tom uns 10 dias antes dele se ir aqui na Cobal. Ele me chamou para sentar na mesa dele. Então, coisas mágicas de artista, Cartola, conviver com Cartola, estar com Cartola. Quando eu gravei As Rosas Não Falam, eu fui um pouco alvo de crítico aqui, né? E sem nunca esquecer de Nara Leão e Elis Regina. Essas foram as minhas madrinhas, Ronaldo Bosco e tudo. E eu fui um pouco alvo de críticas dos sambistas tradicionais, e realmente fazia sentido, porque a minha maneira de cantar As Rosas não batia. E eu fiquei muito chateado, fiquei preocupado. E um dia, no próprio teatro aqui onde eu fui lançado, Teatro da Praia, fui lançado como autor pela Elise, como cantor com a Nara Leão, no show muito informal. Eu fui procurado pela dona Zica. Digo, olha, ela falou, a Agenor está querendo lhe ver. Era um show coletivo, inclusive o próprio Tom estava nesse dia, Vinícius, que foi outro pai. E aí ela me chamou e eu disse, o que é que ela disse? O Agenor está querendo lhe ver. E eu entrei num camarinhozinho, assim, ele estava sozinho, o Cartola, né, o grande Cartola, sentado numa cadeira, uma luz um pouco escura, assim, ele pediu para eu me baixar e falou assim no meu ouvido, a sua gravação foi a que eu mais gostei. Isso me tirou um peso, porque eu estava, de certa maneira, As Rosas foi um grande sucesso também do meu disco de 78, que foi quando a música Revelação... Eu acho lindo aquilo da sua voz. Eu acho aquilo lindo.
Mas era quando eu andava na esteira, eu ficava ouvindo principalmente o seu disco, né? Principalmente o seu, da Elba aquela também, maneira de cantar, aquela maneira de cantar. A Elba também tem um pouco lindo do treme, né? Mas é isso, Datena, são esses momentos que a gente está vivendo aqui. Mundo, não é coincidência, né? Não é coincidência. Eu estava falando com o Marcelo Freixo, que é um cara que eu gosto muito também, agora há pouco. Acabei de falar com o Marcelo Freixo sobre vários assuntos. E eu citei que uma das maiores alegrias da minha vida não foi nem dinheiro que eu ganhei, nem nada disso. Uma das maiores alegrias é quando eu ia com o Luciano do Vale, com o Silvio Luiz e tal, o Juarez comentando, mas ia sempre um jogador de futebol, que o Luciano que inventou essa história de botar jogador de futebol. Aí eu me vi fazendo jogo com Pelé, Rivelino, Sócrates, Mário Sérgio, Ponce de Paiva, Zico. Vale. Aí eu ficava olhando para a cabine e falando, não acredito que eu tô com o Luciano, o Silvio Luiz e mais esses gênios, Pelé, Zico, Sócrates, Rivelino. Tostão. O Tostão vinha para São Paulo, Rivelino é irmão. Tostão vinha para São Paulo, a gente ficava junto no hotel aqui, se ficar hoje, nós estamos ferrados, que era o ladeirão do Morumbi, é meio... E o Tostão, cara, era impressionante o Tostão. O Tostão, a gente saía, ele ficava se escondendo atrás de mim, que era maior do que ele, porque ele ficava com medo de ser reconhecido. Quando ele ficava atrás da pilastra do restaurante, ele botava boné, ele se escondia das pessoas. Quando o cara falava Tostão, ele já começava, que coisa, um gênio como ele, né? Mas gozado, eu falei a mesma coisa que você falou. Eu falei a mesma coisa que você falou. Você também teve a honra de jogar com esses caras em pelada e coisa parecida, em jogos importantes. Porra, nem fala, beneficentes, Pelé. Meu compadre, que é meu garçom predileto, o Zico é meu garçom. Eu fiz a maioria dos 800 gols que eu fiz na carreira, todos foram o passe dele. Rivelino. Ele falou isso aqui. A gente se fala todo dia. Rivelino eu não passo. Meu amigão Renato Gaúcho, que todo dia nós nos falamos, Reinaldo. Caramba, o futebol, ele faz parte da minha vida. O próprio Luciano do Vale, que você falou, que foi um dos grandes, né? Você sempre reconhece, eu vejo. Luciano, nós fizemos o primeiro show com transmissão para todo o Brasil, foi feito lá em Fortaleza, o time do Luciano. Tá entendendo? O time do Luciano. Nós inauguramos aquele Malutron, o primeiro clube empresa do Brasil, no Paraná. Nós fazíamos jogos que eu tinha que jogar meio tempo pelo nosso time do Ceará, ou pelo Malucelli, e também meio tempo pelo time do Luciano. O time era Neneca, Zé Maria, o Luiz Pereira, Amaral e Vladimir. Eu entrei nessa zaga. Eu entrei. Vixe. Pereira quase que me quebra. Não vou te quebrar porque eu te amo. Você fez gol nesse time aí? Você fez gol nessa zaga? Cavei um pênalti em cima do Pereira e na hora, isso foi em Fortaleza, no PV. E na hora a minha perna, que eu não sou de abrir, a minha perna deu uma cãibra. E eu não consegui bater o pênalti. E aí um amigo meu, Facó, que você deve lembrar, foi bater o pênalti. Quando acabou o jogo, eu estava já no vestiário, o Luciano entrou no vestiário e falou que a torcida não saía do estádio enquanto eu não batesse o pênalti. E eu voltei, e quando eu olhei, estava Neneca na minha frente. Eu ia arranjar o quê? Eu dei um peito de pé, a bola pegou na trave. Porque o Neneca, você não via... mas não tinha VAR para voltar o pênalti, não, Fagner? Hein? Não tinha VAR na época para voltar o pênalti? Eu não devia tinha coragem, VAR, eu já estava frio da Atena. A trave foi o máximo que eu tirei do Neneca. Meu amigo irmão Raimundo Fagner, que viagem entrevistar você. Deixa eu falar do Careca também, estamos sempre... Careca, grande Careca. Pô, Carecone, né? Antônio. É isso aí, Datena. Muito obrigado aí para poder estar falando dessas Careca coisas, era um gênio, né? Se ele está em 82, a gente Careca levava aquela Copa, o Careca. Careca e Reinaldo. Gênios. Caramba, perdemos qualquer um dos dois, né, que entrasse ali, né?
Raimundo, você já falou, mas o que está no forno para sair mesmo, em termos de disco aí? Quais são, sei lá, se é disco que fala hoje, um DVD, é um disco de músicas inéditas. Estamos aqui escolhendo o repertório, porque eles querem fazer um EP, eu acho que tem que fazer um vinil e um disco de 12, mais ou menos isso, porque a produção está boa. E o DVD, interessante, com maneira frufru, que estamos aí, hoje mesmo o assunto se faz aí numa casa nova que tem chamada Vibra, mas eu estou puxando para fazer no centro de São Paulo, no Municipal, para que as pessoas possam realmente se envolver muito mais. Estamos nessa dúvida aí, ou gasta muito e não ganha nada, ou gasta muito e ganha tudo, que é essa emoção. E eu estou mais para decidir em fazer no Municipal. Boa, genial, genial. Depois tem que correr o Brasil. Só for a pé. Tem que correr o Brasil. Agora vem cá, eu deixei pro fim, mas tem aquela viagem que você falou com emoção. E cadê? Cadê aí? Está na mão do Daniel, não tá? O cara tá prestando atenção na gente aqui. Cadê aí o vídeo que tem aí? Em garrafa. Amigos. Na hora de escalar o time, aí ele chegou, escalou Facó, Wagner, pegou só o filé, ele joga um bolão. Aí ele disse, tira o teu, Olival. Aí ele disse, vamos ver. Aí disse o cara, como é que tu tá? Não, rapaz, eu tô com bucite, vai pro gol. Sopro no coração, meio de campo. Tô com o joelho com problema. Ele disse, comandante de ataque. Perdemos de 11-1, foi? 19-1. Mas com um time desse, você tem que não, empate, nunca ninguém ganhou dele aqui. Agora, que o homem é craque porque é. Mas ele também é safado. Tá até um andar desse, não é de craque, não? Vai me deixar mascarado. Não, mas isso é sacanagem. Raimundo, como é que você definiu o Fagner? Uma pantera? Como é que é a história? De movimento rápido e um leão de força. Rapaz, e a música que você fez pra ele, qual foi? Amigo, né? Fiz uma música pra ele e dei pro Roberto gravar, que ele é banqueiro. Você é meu amigo de fé, aquela música é minha. Pra ele, aí o Roberto disse, eu gravo. Eu digo, vai, grava. Já que tu quer, vai tu mesmo. Mas ou eu levo uma pancada tua muito grande, ou pode ser que tu abra esse teu coração. Os amigos pra bem querer. Lindo muito isso. Bom, né, é o gordinho, esqueci. Isso aí, ó, rapaz, vou contar o que é. O Olival, Tá como todo fala mundo lá dele? em Fortaleza ligado. Piadista. Ele tá lá em Fortaleza ainda, o Olival? Continua recebendo abraço todo dele, mundo, todo dia. Por sempre você é muito lembrado lá. Essa história ficou marcada, gravada. Tá todo mundo essa é genial. Agora, eu vou contar um dia antes da história. Um dia antes da história, depois do Fagner quase me matar no passeio de bug, nós fomos encerrar a entrevista, acho que eram umas 2h da manhã, sei lá. Um boteco mesmo, legal. O Fagner anda com a cidade inteira. Sempre foi um cara muito humilde, perto do povo. Nós abarramos um fogo. Eu não sei se eu tomei pinga, sei lá alguém que foi. Mas abarramos um fogo e fiquei no hotel, né? Aí o Raimundo falou assim, amanhã, 8h da manhã, eu passo aí pra te pegar. Eu deitei no hotel, desmaiei, falei, nunca que o Fagner vai passar aqui 8h da manhã, do jeito que nós estamos hoje. Bom, eu acordei com o Fagner me chamando. Lá no hotel que ficava na Falésia, um lugar lindo lá em Beberibe, maravilhoso. Se você não conhece, vai lá para Beberibe, porque é bonito, nesse hotel, Praia da Fonte, procura na internet que tem. Aí tava lá o Fagner. Aí nós fomos para esse jogo. Eu falei, o Fagner não vai jogar. Aí aparece o Fagner descalço, como apareceu na reportagem aí, e ele meteu gol pra caramba. Eu não acreditei, mas o Fagner joga bem pra caramba. O Zico falou aqui. O Zico falou assim, o Fagner, se quisesse ter sido jogador de futebol, poderia ter sido jogador de futebol, mas foi uma viagem inesquecível que eu fiz lá pro Ceará, e eu faço questão de, ou no Rio de Janeiro, ou no Ceará, fazer outra reportagem desse tipo com você. Prazer grande, foi uma viagem, dê um abraço grande no Zé Cabaleiro, de quem eu continuo fã, dê um beijo grande dele, diz que eu sou fã da obra dele, aliás, ele já sabe disso. Não esqueça de dar um abraço apertado do Renato Teixeira, que é uma figura maravilhosa, encantadora, e desse pessoal todo, no Olival lá do Ceará, esse pessoal todo. Foi uma viagem
te entrevistar aqui, viu, Raimundo? E sempre um prazer muito grande. Fica com Deus. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Realmente fiquei muito feliz e espero te ver aí pessoalmente na próxima ida a São Paulo. Tá? Vamos sim. Tá convidado e vamos sim. Super beijo a todos que estão aí nos prestigiando. Super abraço, irmão querido. Obrigado. Super abraço a você, super fantástico Raimundo Fagner. Coisa boa, né, Agostinho? Coisa